Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez, mais uma semana juntamente com você, para estarmos estudando mais um assunto da escola, da nossa escola dominical, né? Com certeza nós postamos aí todas as semanas um vídeo para estarmos aprendendo juntos, né? Estarmos estudando juntamente a palavra de Deus. Somos apenas meros alunos que juntamente com você que tem feito conosco a diferença nesses tempos a qual nós estamos aqui juntamente nesse canal, estudando aqui os assuntos da escola dominical. Então nós estamos juntamente com vocês aprendendo aqui. Não existe o professor sem o aluno e nem o aluno sem o professor. Então nós estamos aqui juntos e nós estamos aprendendo junto. Assim como a gente faz os comentários aqui, nós também fazemos na nossa aula, nosso comentário também na classe, né, no domingo, na escola dominical, lecionamos para adulto. Então vocês aí juntamente conosco, nos ouvindo, e depois no domingo a gente estamos passando aí às 9 horas da manhã, estamos estudando juntamente com a nossa classe ali dos adultos na escola dominical. Então, antes de eu entrar aqui na nossa lição de hoje, que é a nossa lição de número 6, nós iremos falar a respeito da pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Nós vamos falar a respeito da martiologia, a doutrina do pecado. Mas antes de eu entrar aqui na lição, gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado por você que tem estado juntamente conosco, tem nos assistido, nos acompanhado, tem deixado seu comentário. Obrigado, Rodrigo, por você ter deixado seu comentário lá. Os irmãos, né, do nosso grupo do WhatsApp ali, né, que fazem parte, os nossos irmãos que estão lá no Japão, o nosso irmão Alexandre, o Charles que está ali na Espanha, os demais irmãos aí que nos acompanham, o pastor Luversi, muito obrigado, pastor, pela sua companhia, os demais irmãos, né, o pastor Lucas, meu grande amigo pastor Lucas, muito obrigado, pastor, por você estar nos acompanhando também, deixando seu comentário lá. Continue conosco, a sua família, muito obrigado pelos demais, né, que tem nos acompanhado. Então esse é o meus agradecimentos de coração, que vocês estejam juntamente conosco e continue conosco, né? Se inscreve lá, gente, no nosso canal, não esqueça, tá? Não esqueça de se inscrever, deixar os seus comentários. Se quiser nos criticar, não, fique à vontade, não tenha receio. Estamos aqui para servir e para responder. Conforme nos for possível, a gente estaremos ali respondendo, mas não vai xingar, tá? Não vai deixar comentários chulos lá não, porque senão fica chato para nós, porque aqui esse canal aqui é para Deus, né? Um canal que nós fazemos a vontade de Deus. Então eu gostaria de te agradecer. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal e obrigado por estar conosco aí, pelas pessoas que têm nos assistido e têm se inscrito lá no nosso canal. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Vocês estão vendo aqui nosso quadro. Hoje nós estaremos com uma lição diferente. Estamos aqui no nosso quadro, né? Hoje nós estaremos lecionando aqui com esse quadro para estar nos ajudando a melhorar o nosso assunto, até porque é um assunto interessante quando se fala a respeito do pecado. É um assunto maravilhoso. Então nós vamos já de entrar aqui na nossa lição, já começando aqui a lição de número 6, a qual eu já disse, né, falando a respeito da pecaminosidade humana e a restauração a Deus. O nosso textuário, você que não tem a sua revista ainda, aconselho, você que gosta de acompanhar, compre, né? Compre a lição. Se não puder comprar, empreste de um amigo, né? De um amigo da igreja, de um irmão da igreja, tira uma cópia, não tem problema, né? O que a gente não pode é ficar sem estudar. Se não tiver condições também, pegue na Bíblia, acompanhe na Bíblia, né? Nós vamos estar tratando aqui, lá em Romanos capítulo 5, verso 12, a nossa leitura bíblica em classe está lá. O nosso assunto está baseado em Romanos e alguns outros que nós estaremos falando aqui, né? Então vamos lá. Nosso textuário, que está lá em Romanos capítulo 3, verso de número 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, todos pecaram, sem colocar e sem tirar ninguém. Todos. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá em Romanos, ele deixou bem claro que todos
todos pecaram. E quando se trata de pecado, vamos falar a respeito da iniquidade, né? Da transgressão da lei, porque isso foi um mandamento de Deus. Deus deixou o seu mandamento lá, e nós vamos ver lá em Gênesis, né? No capítulo 2, verso 16 e 17. Nós vamos já de entrar, mas continuando aqui. A nossa verdade prática vai dizer assim: reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destitui da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. Então, olha só, o que diz, é bem claro isso. A Bíblia ela é muito clara, né, quando ela fala a respeito da salvação. Desculpe a minha falta aqui de vamos dizer assim, de ética, né? Eu não vou usar ética agora. Eu vou fazer uma crítica, mas uma crítica construtiva. Desculpe você que se diz calvinista, que acredita numa salvação que a pessoa, que o ser humano é escolhido, ou uma escolha premeditada por Deus, né, que acredita nisso, que o homem, ele quando é salvo, ele é salvo para sempre. Não, nós acreditamos na obra expiatória, né? Na obra expiatória de Cristo. E se nós não passarmos pelo caminho da cruz, se nós não passarmos pelo caminho do arrependimento, né, nós não alcançaremos. E porque Jesus ele morreu e ressuscitou, e ele deu a oportunidade de nós entrarmos pelo caminho da cruz. Então a salvação, né, a salvação e a justificação do nosso pecado, ele vem através de nós caminharmos aí pelo caminho da cruz ali, pela via dolorosa, e aceitarmos a Jesus como Salvador, aceitar pacificamente a sua obra redentora. Então vamos lá, continuando aqui, a nossa leitura bíblica, onde eu falei, que está em Romanos capítulo 5, verso 12 a 21, vai dizer assim, é um pouco extensa, mas vamos lá. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreu muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então o que Paulo está dizendo aqui? Né? Que através de um único pecado veio a morte reinou. A morte ela veio até, né, reinar até Moisés ali, que através de Moisés entra a lei. Mas a questão não é bem essa que eu quero entrar aqui. Eu quero dizer que de Adão, né, de Adão entra, quando Adão pecou, entrou ali, né, o pecado no mundo. Então através de uma desobediência ou de uma ofensa, né, entrou o pecado no mundo. Porém, agora o apóstolo Paulo ele fala de Jesus. Por quê? Porque através de Jesus veio agora a redenção. Então, por Adão entrou o pecado no mundo, mas por muitas ofensas. Porque Adão pecou e através de Adão todos pecaram.
até chegar Jesus, que por Jesus entrou agora a salvação. Então nós alcançamos a salvação, a justificação e alcançaremos a vida eterna através de Jesus Cristo. Continuando aqui, verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justificados. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aonde o pecado veio superabundar, ou veio crescer, ou veio dar continuidade através de Adão, mas por um único homem veio a justiça de Deus, ou veio a justificação através de Jesus. Por um único ato, veio agora a justificação. Por quê? Porque somente Jesus poderia fazer isso. Então, antes de eu entrar aqui na nossa lousa aqui, eu apontar aqui o que nós queremos mostrar aqui, eu vou ler a introdução para nós adentrar aqui no nosso assunto. A introdução nos diz assim: a doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia como amartiologia, da palavra grega amartia. O estudo se reveste de suma importância, porque se trata do problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos do mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Agora, como nós podemos explicar aqui o pecado humano? Primeiro, uma coisa importantíssima que muitos dos tradicionais calvinistas eles não aceitam a respeito que nós somos livres, que nós temos o livre-arbítrio. Ou eles acreditam que o livre-arbítrio acabou quando o homem pecou. Mas é algo estranho, porque se o livre-arbítrio tivesse acabado, quando o homem pecou, nós não teríamos livre escolha, Nós estaríamos condenados pelo pecado, não teríamos como aceitar ou resolver aceitar a salvação. Por quê? Porque acabou a livre escolha. Nós estaríamos condenados à morte eterna, sem perdão ou sem alguma forma de sermos perdoados, porque o livre-arbítrio já acabou. Você não tinha mais opção de voltar atrás. Mas olha só que coisa interessante. Deus ele nos deu a livre escolha. Quando o homem, Deus ele fala para o homem, e disse Deus. Então aqui aquilo que Deus disse ao homem. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem perfeito. O homem ainda não tinha pecado, não conhecia o pecado. Então Deus disse, da árvore ali que está no meio do jardim, dessa comerei. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, verso de número 17. Vamos ler aqui, para nós entendermos melhor. Gênesis, no capítulo 2, verso de número 16 e 17. Diz assim: e tomou, vou ler o 15 para nós entrar melhor aqui. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então olha só, Deus ele ordena
dar essa ordem para que o homem se alimentasse de toda a árvore boa que existia no meio do jardim. Mas existia um porém. Esse porém que é a questão. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então nós vemos aqui que Deus ele dá a oportunidade para o homem escolher. Deus ele coloca duas árvores. São duas árvores aqui. Tanto a árvore da vida, que trazia vida, que o homem podia comer, essa árvore da vida, que lá no final, em Apocalipse, nós vamos ver que lá no meio da grande cidade estará a árvore da vida. Então todas as nações, aqueles que estiverem lá na cidade, poderá comer da árvore da vida, porque essa é para a vida eterna, Mas também tinha a árvore da morte, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa Deus proibiu o homem não comer. Dessa Deus falou para o homem não comer. Mas como o homem tinha livre-arbítrio, o homem decidiu comer do fruto proibido. Então foi aqui que o homem descobriu aqui que ele tinha o livre-arbítrio em decidir ou não obedecer a Deus. Então o homem ele cai no seu próprio pecado, ele descobre o seu pecado e acaba caindo ali, desobedecendo a Deus. Então o termo que nós vamos estudar hoje é a respeito do pecado, que é o errar o alvo, que no hebraico é hatar-ar, hatar-ar. Então é errar o alvo, que quer dizer pecado. Logicamente que nós temos mais traduções ou mais significados do pecado, mas eu gostaria de focar apenas no errar o alvo. Por que errar o alvo? Qual que é o sentido do pecado em errar o alvo? Deus ele deu uma ordem. Deus ele deu uma ordem, ali para Adão e Eva. Olha, vocês têm duas oportunidades. Você tem dois alvos aí. Mas o alvo correto para você atingir é a árvore da vida. Então o alvo certo que eu quero que vocês atinjam é a vida, é a árvore da vida. Mas o homem fez o quê? O homem desobedeceu, e comeu aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele errou o alvo. De vez de ele acertar o alvo na onde Deus queria que ele acertasse, ele errou o alvo acertando aqui na árvore que deu conhecimento do bem e do mal. Então o errar o alvo o pecado é errar o alvo, é atirar a sua flecha, que todo aquele que comete pecado lança a sua flecha fora do alvo. Então o nosso pecado é como que se nós lançássemos a nossa flecha e acertasse no alvo errado. Então foi isso que aconteceu ali. Vamos lá, a nossa definindo os termos aqui. Primeiro, o pecado. Há uma lista extensa de palavras, assim como eu foquei aqui no atar, que é o pecado, no caso errar o alvo, nós temos outros significados aqui, da palavra na Bíblia, para designar o pecado. Erro, esse é o primeiro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça e etc. Então, o termo pecado na Bíblia, ele tem uma infinidade, Ele tem uma infinidade de adjetivos. Então, a questão do pecado não é somente errar o alvo em si. Eu só foquei aqui porque é o nosso foco aqui de Adão, Mas o pecado em si, após a queda,
o homem veio a cometer outros pecados que caracteriza aqui nessa lista enorme aqui de pecado. Então, a mentira, o egoísmo, o ódio, a injustiça. Então, tudo isso daqui no caso aqui nós temos aqui um alvo, né? O nosso alvo a atingir é o centro. Então, quando nós temos um alvo, nós precisamos atingir o centro. Então, o que Deus queria que Adão fizesse era atingir a vontade, era obedecer à vontade de Deus. Então, acertar o alvo é obedecer à vontade de Deus. Agora, o que Adão fez? Adão, ele errou o alvo, ele acertou fora daquilo que Deus queria que ele acertasse. Então ele acertou no lugar errado, sendo que o certo era acertar no meio, no centro. Então nós vemos aqui o lugar correto aonde que Deus quer que nós acertamos. Um dos atributos aqui de acertar o alvo é a moral, a justiça e a verdade. Então quando nós praticamos isso daqui, nós estamos dentro da vontade de Deus, que é Deus é santo. Então quando Deus ele pede que nós caminhamos para a santidade, né, acertar verdadeiramente o alvo aqui. Então você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo em Filipenses, né? Filipenses capítulo 3, verso 14. Vamos ler lá, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 14. Filipenses 3,14 vai dizer assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa doutra maneira também, Deus vô-lo revelará, mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, imitadores e irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andamos. Então o apóstolo Paulo ele estava falando aqui a respeito de atingir um alvo. Então o apóstolo Paulo ele estava tratando aqui de um alvo, prosseguir para o alvo, porque ele sabia que o que ele queria alcançar não era terreno. O alvo do apóstolo Paulo era o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então acertar o alvo é se focar em Cristo, né? Focar em Cristo, imitar a Cristo. Agora, quando nós imitamos o mundo, quando nós estamos na imitação do mundo, nós caminhamos para o egoísmo, caminhamos para o ódio, caminhamos para a injustiça e para a mentira. Então isso daqui é imitar o mundo. Isso é imitar o mundo. Errar o alvo é imitar o mundo. Mas acertar o alvo é caminhar para a verdade, a justiça e o amor. E a santidade em Deus. Então isso é acertar o alvo. Então o apóstolo Paulo ele sabia muito bem o que era acertar o alvo, né? Então vamos lá, continuando aqui. A lista é grande, né? Mas o segundo aqui, mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes, e seu equivalente verbal, chatar. Pronuncia-se ratar com H. Isso aqui vamos dizer assim, né? Isso aqui eu acho que não tem necessidade de nós entrarmos, que algo aqui no original, eu acho que não seria viável a gente entrar nesse detalhe. Mas de uma coisa é certa, nós sabemos que errar o alvo, né, e os demais, iniquidade, pecar, mentira, tudo isso faz parte aqui do pecado. Segundo aqui, os termos hebraico avon e pechá, também, né, é a mesma coisa, também dá os mesmos sentidos, é mais parecido, mas vamos lá, continuando aqui. Terceiro, o que é pecado? Sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, definições. A Bíblia não é um livro de definições, mas de descrição. Ela revela a verdade em forma popular de vida e fato, como bem afirmou um historiador da igreja, Philip Schaff. As escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei. Então olha só, quando se trata, né, do pecado, nós estamos tratando a respeito de você
transgredir um mandamento, transgredir a lei de Deus. Por quê? Porque todos aqueles que pecaram, que cometeram pecado, transgrediram a lei. Então nós vemos isso lá em João, capítulo 1 João, né? 1 João, capítulo 3, verso de número 4. Então todos aqueles que cometem pecado, transgridem a lei. Então o pecado nada mais é, numa definição comum, simples, errar o alvo, mas porém transgredir a vontade de Deus. Porque quando você tem duas opções para seguir, Deus fala: olha, eu coloco diante de você duas portas, dois caminhos, escolhe pois a vida para que vivas. Mas o homem, como pecador que ele sai da vontade de Deus e vai para a sua própria vontade. Então o errar o alvo é você transgredir a lei. O pecado é uma forma interior de ilegalidade, onde o homem peca contra si e contra Deus. Então, olha só que coisa interessante, né? O pecado é uma forma interior. Então, o homem interiormente, ele transgride a vontade de Deus. Então, o pecado é o homem transgredir a vontade, tanto contra si como contra o seu Deus. Por quê? Porque Deus é santo, né? Deus é santo. Então pecar, né? Pecar é você sair da vontade de Deus. Continuando aqui. Vamos lá. A origem. Vamos aqui na origem do pecado, né? A origem do pecado. Ou o pecado no céu. Então nós temos dois princípios aqui, tá? Nós temos dois princípios aqui para nós compreendermos. O primeiro, o pecado segundo os estudiosos, né? Segundo alguns pensadores, eles falam do pecado original, né? Que começou lá no céu, né? Começou lá no céu. Quem que pecou? Quem foi que pecou primeiro? Qual foi o ser que pecou, sendo que, né, o homem só descobriu o pecado através da serpente? Porque o homem foi criado perfeito. Segundo a Bíblia, né, Gênesis vai falar que o homem ele foi criado perfeito. Porque Deus, quando criou, viu o homem e falou que tudo era bom. Então a criação de Deus era muito boa. Deus criou o homem de uma forma perfeita. Mas lá no céu, o pecado já surgiu ali em uma criatura que também foi criado perfeito. Nós vemos lá em Ezequiel, né, no capítulo 28, né, no capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Então que vai falar ali da queda ali de Lúcifer. Então você vai ver que o pecado começa com Lúcifer, quando ele tentou em seu coração ser igual a Deus. Então ali ele já partiu para o egoísmo, né? Já descobriu no seu coração o egoísmo. Então ele quis ser igual a Deus. A vontade dele era se parecer com o Criador. Uma criatura se parecer com o Criador. Mas Deus não permite. Deus não tolera, né? Deus não tolera que a sua criatura queira ser, né? Queira ser igual a Ele, porque Deus ele é Criador, Deus não é criatura. Então tem um termo que fala, acho que é Ezequiel, se não me falha a memória, que fala: pode o barro querer se parecer com o seu, né, com o olheiro? Não tem como. Como que a criatura ela vai querer se parecer com o Criador? Então não tem como. Então o Lúcifer ele quis, né? Claro que esse termo Lúcifer, né, é luz, né? Mas se dá esse nome ao próprio diabo, a serpente. A antiga serpente ali, ela quis se parecer, né, com o seu Criador, e Deus o lançou ou precipitou ela na terra. E ela agora cai aqui no jardim do Éden aqui, né? E aqui ela vem tentar agora a criação de Deus, que foi criada perfeita. E ele fez com que o homem caísse. Então o pecado se originou lá no céu, né, com Lúcifer, ou com a serpente, né, a antiga serpente, ou o diabo, né, ou o próprio Satanás, que também ele tem outro sentido, tentador, né, caluniador. Então ele foi, né, e veio agora para a terra. Agora ele trouxe agora o seu pecado aqui para a terra. Então o pecado
pecado ele se originou lá no céu. Olha só, o pecado no céu. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu pelo mau uso do livre-arbítrio. Jesus disse que o diabo pecou desde o princípio, João 8,44. Então, desde o princípio, o diabo já pecou, já errou. Segundo, o pecado no Éden. Então, o diabo ele trouxe agora o pecado para a terra, que foi ali no Éden, no jardim do Éden. Então, Adão tinha a permissão de Deus para comer de todas as árvores, a qual nós estávamos dizendo aqui, mas ele deixou a vontade de Deus para escolher apenas uma única árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa fez com que a vontade do homem fez com que ele caísse. Continuando aqui, a universalidade do pecado. Então, através do pecado de Adão, como o apóstolo Paulo diz aqui, que nós vamos entrar agora aqui, para nós fecharmos, através do pecado de Adão, o pecado se tornou universal. Então o pecado ele se torna agora universal. Então por um homem entrou o pecado no mundo, como diz o apóstolo Paulo, e pelo pecado a morte. Então nós sabemos o que é a morte através da queda de Adão. Adão caiu e com a sua queda trouxe a morte. E a morte ela reinou até a lei. E quando a lei entra, a morte passou agora a ser dominada pela lei. Então o homem morria, se o homem cometesse pecado, pela lei ele ia pagar. Então não era a morte mais que dominava, agora era a lei. Então quando Jesus veio, ele trouxe agora a infinita, a maravilhosa, a soberana graça. Então nós conhecemos a graça através de Jesus, a qual eu quero apresentar agora para você. Então aqui em Romanos capítulo 5, verso de número 1 diz assim: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha só, nós estando fracos, nós estando em pecado, estando em condenação, Cristo veio em seu tempo e morreu por nós. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então há 3 princípios aqui que eu gostaria de frisar nessa oportunidade da graça. Então a graça ela nos traz 3 princípios, lógico, ela traz muitos mais. Ela nos traz muitos mais princípios. Mas eu gostaria de frisar aqui 3 princípios para nós entendermos aqui. Primeiro princípio, a graça ela é salvadora, A graça ela é salvadora. Nós vamos encontrar isso lá em Tito, no capítulo 2, verso de número 11. Porque a graça de Deus se há manifestada trazendo a salvação. Então a salvação ela nos foi dado através de Cristo. Segundo princípio aqui, a graça é justificadora, Então lá em Romanos capítulo 3, verso de número 24 vai nos dizer isso. Somos justificados gratuitamente pela sua graça. Então a justificação ela é gratuita. Nós não pagamos nada para alcançar a justificação em Cristo. Então a graça ela é um favor,
né? É um favor que Jesus fez por nós, porque nós mesmos não poderíamos fazer isso, não poderíamos nos salvar, porque Cristo, ele foi ali, o Cordeiro que foi entregue ali para pagar a nossa dívida. Terceiro princípio, a graça é a prova do amor de Deus, né? Que nós vamos ver o verso de número 8, que diz assim, ó, Romanos capítulo 5, verso de número 8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então essa graça, ela foi a prova do amor de Deus. Então Deus, ele olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então Cristo, ele veio porque não tinha ninguém que poderia cumprir, ninguém poderia fazer isso, não tinha ninguém capaz. Então Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, mas Cristo, ele decidiu por si só, né, para cumprir aí essa vontade de Deus em nos trazer agora uma justificação através do seu sangue, porque nós só alcançaríamos a justificação por intermédio do sangue de Jesus, porque teria que ser derramado segundo a lei, né? A lei pedia sangue, a lei pedia um derramamento de sangue, mas não poderia ser um sangue comum, né? Então esses sacrifícios que foram feitos na época da lei, né, pelos sacerdotes, sumo sacerdote, foram sacrifícios que somente passaram por cima do pecado humano, né? Mas Jesus, quando ele entrou no Santo dos Santos ali, ele entrou como cordeiro mudo. Então Jesus, ele entrou ali no Santo do Santo como cordeiro mudo e saiu dali vencedor como sumo sacerdote, que hoje se assenta ali no trono, né? E nos apresenta ali as nossas lamentações ou os nossos sofrimentos a Deus. Então Cristo hoje, ele é o sumo sacerdote que cumpre aí aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Então, para nós continuarmos aqui, para nós já encerrarmos, nós já falamos, né? O terceiro aqui é a solução para o pecado. Nem tudo está perdido. Então nós sabemos que a solução para o nosso pecado é Cristo, né? A única solução para o pecado do homem é aceitar a Jesus. Segundo, a provisão de Deus. Então Deus, ele já nos proveu. Deus, ele já nos proveu o seu Filho. A provisão de Deus já nos veio. Então olha só, aí tem alguns princípios, né? Alguns princípios que nós vamos entender aqui, que a lei, né? A lei, ela fez todos esses artifícios para poder acontecer ali um derramamento. Jesus, ele veio, né, com todo o artifício da lei, ele cumpriu a lei, né? Ele cumpriu a lei e nos trouxe agora a salvação, nos trouxe agora a sua graça, né? Agora ele caracterizou aqui como 7 pecados capitais, mas nós sabemos que isso são pecados carnais, né? São pecados carnais, ele faz parte da queda. Esse pecado, ele entrou aqui, eu caracterizei alguns, né? A mentira, a injustiça, o egoísmo e o ódio, foi pecados que ele entrou na humanidade após a queda. Então quando o homem caiu, desobedeceu à vontade de Deus, ele pecou, né? Ele pecou, ele errou o alvo e ele começou a praticar esses pecados na carne. Agora Jesus, o que Jesus fez? Jesus, ele veio, Jesus, ele não pecou, tá? Paulo fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ele inclui Jesus? Não, né? Não no sentido que Jesus pecou, tá? Jesus não pecou, mas Jesus, ele se fez pecado. Por quê? Alguém pode dizer, mas você está falando besteira, é heresia. Não é heresia. Jesus, ele não pecou, ele não praticou o pecado, mas ele entrou num ser, né? Ele entrou nesse corpo de pecado. O seu corpo, ele nasceu de uma pecadora. Então Jesus, ele assume uma natureza humana. E essa natureza humana é uma natureza caída. É uma natureza, né, que sai do fruto do pecado de Adão. Então Jesus, ele não cometeu pecado, mas ele precisava vir tomar essa natureza pecadora. E o que mais era importante? O mais importante não era somente Jesus
tomar a natureza pecadora, era ele condenar o pecado aqui, ó, condenar o pecado na carne. Então Jesus ele veio e condenou o pecado na sua própria carne. Ele levou sobre si, Isaías capítulo 53, ele levou sobre si os nossos pecados. Então Jesus ele não pecou de forma nenhuma, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Então, conclusão, não sei se atingi o objetivo de vocês, mas eu acredito que sim. Mas a conclusão diz assim: a única esperança é o Senhor Jesus, o único que pode nos restaurar, restaurar a Deus. Restaurar é restituir, e isso se aplica tanto a possessão e bens. Êxodo 22:14 está lá, como também a pessoas. O plano de Deus é restaurar todas as coisas, mas ele começou com os seres humanos. Nós estávamos perdidos como filho pródigo e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. Então Deus ele vai restaurar todas as coisas. Lá em 2 Pedro capítulo 3 vai falar que, né, naquele dia, né, depois do arrebatamento, depois do tudo que acontecer, Jesus ele virá, né, ele virá, vai condenar, vai julgar tudo aquilo que for julgar. Ele vai agora destruir todos os céus e a terra, eles se enrolarão como pergaminho, e os elementos se desfarão em fogo, e aquilo vai ser exterminado, porém haverá novos céus e nova terra agora de justiça. Então, novos céus e nova terra de justiça, e não haverá mais mentira, né? E nem choro, e nem ranger de dentes. Vai haver verdade, alegria, gozo, paz, longanimidade. Vai ver os frutos do Espírito, vai estar ali no novos céus e nova terra. Então, desde já, muito obrigado por você estar conosco, né? Continue conosco aí, deixe o seu comentário, o seu like, tá? Muito obrigado aí. Deus abençoe a todos. Paz.